Então vamos lá. O livro é esse aqui, A Biblioteca da Meia-Noite. E agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre a paciente para vocês. Bom, então como eu tinha dito no primeiro vídeo, o nome dela é Nora, ela tem 35 anos. E nesse contexto aqui que a gente vai falar, o livro vai apresentando no primeiro momento quem é a Nora. E ele traz assim uma contagem regressiva, né, até o momento, no primeiro capítulo, até o momento onde ela decide realmente tirar a própria vida. E vai nos dizendo assim, 19 anos antes dela pensar em suicídio, ela frequentava a biblioteca da escola, onde ela jogava xadrez com a bibliotecária. Então, ao invés dela ir para o intervalo, jogar com os colegas, conversar com as amigas, enfim, ao invés de socializar ali, ela preferia ir para a biblioteca jogar xadrez com a bibliotecária, né, que é a senhora Elme. Agora, por que uma adolescente de 16 anos, né, faz essa escolha, né, naquele momento? O livro ele vai falando algumas coisas, ele dá algumas pitadas, então que a gente não vai ter uma construção aqui, né, saber quem exatamente era a Nora, mas com o tempo a gente vai conhecendo algumas características dela. Por exemplo, ela cita aqui um comentário sobre a mãe, como ela descreve, né, que a mãe a via. A mãe via ela como um erro a ser corrigido. Imagina. Quando ela era bebê, ela conta, né, que a mãe ficou tão agoniada com o fato da orelha esquerda dela ser mais saliente que a orelha direita, que ela usava uma fita adesiva para tentar resolver o problema, ou seja, colar, né, a orelha mais saliente. E então escondia as orelhas da Nora embaixo de uma touca de lã. Isso... Qual é a gravidade disso? É o que a pessoa entende, né? O que ela tira disso, né? A mãe dela achava ela assimétrica, para dizer o mínimo, né? Defeituosa. E tentava consertar isso com fita adesiva e ainda escondia o defeito que ela tinha numa touca. Como é que isso é processado na cabeça de uma pessoa? Né? Primeiro que eu já interpretei. Me coloquei nesse lugar e pensei, eu sou defeituosa, a minha mãe cola uma orelha minha, né, porque ela deve ter vergonha do meu defeito, e ainda esconde as minhas duas orelhas numa touca. Não é legal, né, ficar tão saliente, ficar tão óbvio, né, que a mãe considera que ela tenha um defeito a ser escondido. Vergonha daquilo. É um problema da mãe, na verdade. Né? Em momento algum ela diz, eu percebia que tinha uma orelha diferente da outra, colava com fita e escondia numa touca. Não. Né? Ela está aqui narrando como um ato da mãe. Né? Portanto, ela interpretava como minha mãe acha que eu sou um erro, ou achava que eu sou um erro a ser corrigido. Difícil, né? A filha perceber ou interpretar, né, ou achar que a mãe pensava aquilo dela, que ela fosse um erro a ser corrigido. E daí em diante, ela segue ali numa conversa com a senhora Elme sobre o que ela seria na vida, né? O que ela faria de escolha de profissional, por exemplo, na vida, né? Porque ela estava com uma certa ansiedade para uma prova que ela ia fazer na sequência, e a bibliotecária começa a conversar com ela sobre outras coisas, meio que mostrando assim algumas habilidades que ela tinha, porque ela gostava muito de saber, né, de pesquisar sobre as coisas. Então ela tinha um interesse sobre a Antártica, ela tinha interesse sobre a Via Láctea, ela tinha diversos interesses bem distintos. E naquele momento a bibliotecária começa a dizer assim, mas será que vai ser astronauta?
Ah, mas será que tu vai ser uma pesquisadora e vai para a Antártica? Enfim, nesse momento toca o telefone na biblioteca e a bibliotecária vai lá, atende o telefone e fica evidente que é uma má notícia que ela precisa dar para a Nora. No decorrer do livro, a gente sabe que naquele momento avisaram a senhora Elme que o pai da Nora tinha morrido e ela então vai dar essa notícia para Nora. Quer dizer, ali fica muito óbvio que o papel dessa mulher, né, na vida da Nora. Porque se ela entendia que a mãe havia como um erro a ser corrigido, ao contrário, né, se refugiando na biblioteca com a senhora Elme, ela se via acolhida, ela se via mais cuidada, ela se via ouvida. Aqui sou eu dizendo, e aqui você sempre eu interpretando alguma coisa, porque no livro está escrito o fato, né? É como a vida, na verdade, né? Existem os fatos, as coisas que acontecem com a gente e diante daquilo a gente interpreta através do filtro, do óculos, né, com que a gente enxerga a vida, porque é isso que acontece. Na infância e na adolescência a gente vai desenvolvendo um filtro, um óculos de ver a vida próprio nosso, né? É a nossa subjetividade, né? É aquilo que é só nosso, não é replicável. O outro vai ver as coisas de outra forma e por mais parecida que seja a forma que o outro vê ou vive ou escolhe, por mais parecido que seja da nossa forma de ver, ouvir, escolher, ainda assim vão existir diferenças. Então é único, né? Não é replicável, a subjetividade é única. E é por isso que quando a gente está em terapia, a gente busca muito entender a forma com que a pessoa processa aquela informação que é dada, ou o ato, né, que acontece no dia a dia. Porque para mim assistir esse vídeo, ou falar aqui nesse vídeo, pode ter um significado completamente diferente do que teria para outra pessoa, né, que poderia estar aqui falando no intuito de promover o livro, se promover, não sei. Conscientemente o meu intuito, a história que eu conto para mim mesma é que eu tô aqui falando sobre esse livro para poder ter um embasamento para falar, na verdade, sobre a subjetividade humana, sobre como a gente vive, sobre como a gente se arrepende, sobre como a gente faz escolhas e é eternamente insatisfeito dentro disso tudo. Mas eu também posso estar me enganando, contando uma historinha para mim mesma, né? Então, assim, vão ser vídeos bastante curtos, não muito, já temos 8 minutos, e eu não vou ler o livro inteiro, mas eu vou pegar esses recortes que é pra gente poder pensar um pouco sobre isso, né? Nesse recorte desse momento, o que fica pra mim, eu não sei o que fica pra alguém que esteja assistindo, mas o que fica pra mim é como a Nora traduziu na cabeça dela a forma como a mãe dela enxergava, que a gente não tá falando aqui sobre a mãe dela, a gente não tá dizendo que a mãe dela disse que via a Nora como um erro, não. A Nora disse que a imagem que a mãe tinha dela é que ela era um erro, mas isso é a interpretação dela, né? E aí, por que ela chegou até isso? Tá, tem ali uma descrição, né, da mãe colando as orelhas. Pode ser a única correção que a mãe fez na vida, milhões de fatores, entende? Mas, na verdade, pra Nora, o importante é que ela traduziu isso na cabeça dela. E é essa tradução, é esse filtro, esse óculos que acaba guiando ela no sentido de eu sou a filha imperfeita, eu sou uma frustração pra minha mãe, eu não sou aquilo que a minha mãe imaginou, são coisas que acontecem com a gente o tempo todo. E o fato de ter encontrado uma outra mulher ali, a senhora Elmer, bibliotecária, que acolhia ela naquele momento em que ela fugia da socialização, né, e que devia ter mais ou menos a idade da mãe da Nora, mas que tinha uma atitude, ou que a Nora percebia uma atitude diferente, onde ela se sentia mais à vontade para poder, inclusive,
discutir as escolhas dela que ela teria para a vida, porque nesse momento aqui que é descrito no livro ela tinha 16 anos. Bom, ficaremos por aqui nesse momento. Em seguida, no próximo vídeo, a gente explora um outro trecho, ok?